Bom dia, Josi. Bom dia, Bruna. Bom dia, Gilma. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, vamos chegando para a gente começar o nosso papo matinal hoje. Muito bom dia. 7h18, hoje estou um pouquinho atrasado. Vocês estão bem? Todo mundo bem? Todo mundo bem? Legal. Isso aí. Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui pra gente. Vamos prestigiar. Vou começar a prestigiar a galera que 7h15 já tá aqui esperando, né? 7h15 já tá aqui esperando. Vamos começar hoje aqui falando um pouquinho. Sem muito rolo, né? Até agora a gente fez uma introdução grande, às vezes até um pouco fosfórica sobre o assunto. Mas nessa quaresma eu quero tratar com vocês, começar, sem isso daqui não dá pra gente começar a falar sobre nada, né? E nem mesmo estipular práticas ou ideias de como trabalhar no mundo real sobre isso. Ora, a quaresma é um período onde a gente procura fazer uma espécie de domar o nosso corpo, domar a nossa alma, domar o nosso espírito, né? Domar os nossos sentidos, sobretudo, né? Principalmente o nosso corpo, a nossa mentalidade, a nossa mente, fazer uma mudança de mentalidade para favorecer mais a um encontro, não é verdade? Então, por exemplo, quando a gente está namorando, o que a gente faz antes da gente encontrar a pessoa que a gente ama? A gente se prepara, não é verdade? A gente vai lá, se arruma, toma um banho. Aquela galera aí que está há 3 dias sem tomar banho, vai lá e toma um banho, né? Corta o cabelo, passa um perfume, não é isso? Tudo isso para quê? Para que a gente se prepare para aquele encontro. É aquilo que eu falei com vocês aí outro dia nos stories sobre se preparar para as grandes verdades, né? Nós nos preparamos para algumas verdades na vida que nem são tão grandes assim. Imagina então quando a gente está diante da grande verdade da nossa vida, né? Da verdade com esse V maiúsculo. Daquela mesma verdade que disse diante de Pilatos, né? Quando estava lá chagado: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós estamos diante das grandes verdades da nossa vida, é necessário que nós nos preparemos. Eu já falei em outras lives com vocês aqui que a presença, ela é a graça. Então, às vezes, para nós assim que estamos iniciando na vida espiritual, é difícil a gente entender esse conceito de graça. Mas sem ele, sem entender do que a gente está falando, não dá pra gente conversar sobre nada, entendeu? Não dá pra gente conversar sobre nada. O que é a graça? A graça é a presença de Deus no mundo. É comum a gente ouvir algumas frases, né, do tipo... coisas do tipo assim... ah, todos nós somos filhos de Deus. Eu também mereço, todos nós somos filhos de Deus. Ah, basta você fechar os seus olhos e falar com Deus que está no seu coração. Esses conceitos assim que a gente vai falando, mas a gente esquece que ele tem algumas condições, né? Então o que acontece? Nós, quando fomos criados por Deus, ainda não fomos feitos filhos de Deus. Por quê? Porque a nossa geração, ou seja, a raça humana, por geral, pecou contra Deus. Errou contra Deus. Errou o alvo na busca de Deus. Tentou ser como ele, né? É isso que tenta o Gênesis, de uma forma muito simbólica, explicar o que aconteceu com o gênero humano em relação a Deus. O homem foi separado de Deus por conta do seu pecado. Ou seja, o instrumento que foi dado para o homem amar a Deus, que é chamado liberdade, né? A liberdade, né? A vida, essa vida livre, né? Essa vida da consciência, ela é a única forma que nós temos de amar. Só é possível amar quando nós podemos escolher, não é verdade? Quando a gente pode fazer uma escolha. Mas com o preço da escolha vem a possibilidade de eu também escolher o oposto, escolher o contrário. E quando o homem fez isso, o homem criou uma cisão entre Deus e a humanidade
insuperável. Insuperável para o homem. É por isso que no Evangelho existe uma passagem onde um homem diz para Jesus assim: bom mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E os ouvidos de Cristo se aguçam na hora, e ele já olha e diz assim: bom mestre? Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Por que eu estou falando isso? Porque o que acontece? Se nós não entendermos essa separação que aconteceu, nós nunca nos sentiremos, nós nunca perceberemos a carga do qual nós fomos perdoados. Está entendendo? Se nós não entendermos isso, nós nunca entenderemos a carga pelo qual nós fomos perdoados. Então havia uma separação imensa entre o homem e Deus. E aí existe o plano magnífico que Deus tem de nos enviar Cristo sobre o gênero humano para que Ele faça a justiça, né? Somente a morte de um próprio Deus, né? O preço pago por um próprio Deus, poderia restituir a ponte que liga a humanidade a Deus. Não haveria nenhum sacrifício humano que é possível para poder reatar essa amizade que foi perdida, né? Essa ligação que foi perdida. Os sacrifícios do Antigo Testamento, aqueles sacrifícios feitos pelos judeus no altar, eles são esse sentimento frustrado, sabe? Da tentativa do homem, do arrependimento do homem de querer voltar a Deus e ao mesmo tempo da incapacidade, da impossibilidade que ele enfrenta de fazer isso. Então havia um abismo grande entre nós. E aí Cristo nos foi enviado para que esse abismo se fechasse, para que houvesse uma ponte. Ele foi enviado como um sumo pontífice que nos liga de novo a Deus. E como isso hoje se manifesta na nossa vida material? Isso se manifesta na nossa vida material através de uma coisa chamada sacramento. Então, é verdade que todos nós somos criaturas de Deus? Sim, é verdade que todos nós somos criaturas de Deus. Mas filhos o somos por adoção através de uma coisa chamada batismo. Ah, Maurício, você está querendo me dizer que quem não é batizado não é filho de Deus? É isso mesmo. É através do batismo que habita no nosso coração uma coisa chamada graça. Então quando a gente fala, está na nossa boca o tempo todo, né? Graças a Deus, a graça, ai, recebi uma graça, essas coisas todas, parece que a gente não sabe muito bem do que a gente está falando, não é isso? Parece que é uma palavra que caiu no senso comum e a gente esqueceu. E no entanto, é só sobre isso que a gente vai conversar, né? É só sobre isso que versa a vida da santidade. A vida da santidade, ela versa sobre manter essa graça, manter essa presença dentro de nós. Ah, Maurício, mas se eu não receber o batismo, significa que eu não posso nem sequer falar com Deus? Que eu não... Não. Quando você não recebeu o batismo, isso significa que essa graça, ela não habita dentro de você. Não quer dizer que Deus não te ame, que Deus não queira seu bem, que Deus não queira um dia ter comunhão com você. Nada disso. Não significa que Deus não te dê graças, e eu vou explicar isso porque para vocês, mas significa que dentro de você não habita uma graça que nós chamamos de graça habitual ou graça santificante, que é essa graça que nós recebemos no batismo. A gente se prepara muito para esses sacramentos se preocupando muito com a parte exterior, né, com a festa, com as fotos. E quem dera a gente soubesse o que está acontecendo naquele momento. Ainda que a gente não sinta, naquele momento onde uma criança está sendo batizada, uma pessoa está sendo batizada, está sendo infundida no coração dela a graça. Essa graça habitual. Ou seja, Deus passa a habitar o coração daquela pessoa como uma chama acesa, ao qual você pode visitar a todo instante que você quiser. A todo instante é possível, se você é batizado, que você entre no seu coração e converse com Deus num lugar íntimo, um aposento onde só está você e Ele. Quantos santos na igreja não falaram sobre essa realidade, sobre essa possibilidade de entrar no tesouro do seu próprio coração e ali conversar com o amado, né? Com Deus, como quem conversa com uma pessoa muito próxima. Essa é a possibilidade que nós ganhamos quando nós recebemos o batismo.
essa possibilidade de dentro do nosso coração conversarmos com Deus. Como é que eu expliquei isso com meus filhos? Eu peguei o fogão e acendi, né, o fogão, e mostrei aquela chama da boca do fogão acesa, assim, perpetuamente, né? É claro que é alimentada pelo gás, né? Mas ela fica ali perpetuamente estabilizada dentro do nosso coração, ali no fogão queimando. Então eu dizia para meus filhos o seguinte: isso, quando vocês foram batizados, foi o que se acendeu no coração de vocês. Essa é a excelente notícia, né? A notícia que nós recebemos, tudo isso no batismo, todos aqueles de nós que fomos batizados. Uma graça habitual. O que essa graça ela faz? Como Deus habita em nós, a partir desse momento, todos os nossos atos são os atos de um Deus no mundo. Por isso que nós podemos ser outros Cristos no mundo, ipsi Christus. Por quê? Porque se a graça habita em nós e habita no fundo do nosso coração, o ato mais singelo e mais simples meu é um ato de Deus no mundo. Olha a responsabilidade que você carrega no teu coração, você que é batizado. Você carrega a chama de Deus dentro do teu coração. E os teus atos no mundo são os atos do próprio Cristo no mundo. Então você tem que sim se preocupar a forma como você se comporta no teu trabalho, a forma como você se comporta na tua família, a forma como você se comporta com os teus filhos, a forma como você se comporta com os teus vizinhos. Por quê? Porque os seus atos no mundo são os atos de outro Cristo no mundo. Ipsi Christus. É isso que nós somos chamados a ser. Por isso essa graça habitual que habita constantemente em nós, que é um hábito ela estar em nós, ela também é chamada de graça santificante. Por quê? Porque ela santifica todas as nossas ações. Quem aqui já deve ter ouvido falar sobre a importância da gente santificar os nossos gestos, né? As nossas ações no dia. A gente sobrenaturalizar as nossas ações. São José Maria Escrivá, ele falava muito disso, né? Que a nossa vida consiste em transformar a prosa de cada dia numa poesia heróica. Ou seja, transformar o gesto comum de lavar uma louça, né, de atender um cliente, de falar com o filho, de se preparar para o trabalho, de receber o marido em casa, de sair para jantar com a esposa. Esses pequenos gestos no mundo, aprender a fazer esses pequenos gestos no mundo, não simplesmente como uma prosa diária, mas como uma poesia heróica. Sobrenaturalizar essas ações. Por que isso é possível para nós? Porque se pelo sacramento do batismo nós recebemos a graça habitual, nós somos ipsi Christus, outros Cristos no mundo. Nós podemos atuar como deuses no mundo. Até aqui está tudo bem? Vocês estão conseguindo entender e captar isso que eu estou falando para vocês? Ah, Maurício, mas e uma pessoa que não é batizada, ela não recebe graças, ela não tem a presença de Deus no mundo? É claro que Deus sempre ama a sua criatura, da mesma forma que um autor ama a obra das suas mãos, né? Veja, se você desenhar um quadro, você vai ter um certo carinho por esse quadro, porque você é o autor daquela obra, não é isso? Quando você faz um projeto, pense num carpinteiro. Tem alguns carpinteiros aqui que me seguem, né? Pense num carpinteiro, por exemplo. Quando você termina de montar aquele seu móvel, né, de fazer aquele seu móvel, você não olha para a obra que você criou, você contempla e você se alegra com aquilo. Então é óbvio que uma pessoa, ela ama a sua criação. Deus também ama a sua criação, mas há uma diferença muito grande entre eu amar uma criação e daquela criação ser meu filho, ser sangue do meu sangue, ter parte comigo, comunhão comigo. Pelo sacramento do batismo é isso que acontece conosco. Por quê? Por causa da graça habitual, da graça santificante. E uma pessoa que não é batizada, o que acontece? Ela pode sim receber graças de Deus. Ela recebe uma coisa que nós chamamos de graça atual. Sabe aquilo que você pede a Deus, às vezes uma graça para conseguir um emprego, você que de repente está procurando um emprego, ou aquele jovem que está procurando encontrar a mulher amada da sua vida e está pedindo essa graça a Deus, não é isso que a gente fala? Você que está pedindo aí para que talvez seu marido volte para casa, ou que o seu filho entre num bom caminho, não é assim que a gente faz? O que você faz, está pedindo, sobretudo nesse instante? Você está pedindo uma graça. A essa graça nós chamamos de graça atual, ou seja, uma intervenção divina. Não é algo que brota dessa chama que está no nosso coração, é algo que brota do próprio Deus e vem até nós. Como nós podemos crescer em graça habitual? Fazer essa graça, assim, melhor. Até aqui eu dei a boa notícia, né? Agora existe a notícia ruim disso tudo.
Quando eu mostrava para os meus filhos, né, como eu estava falando para vocês aqui, que eu mostrava para os meus filhos como funciona essa economia da graça no nosso coração, através do fogão, que eu acendi a chama ali e mostrei para ele, aí eu deixei o fogo no máximo, né? E aí eles me perguntavam: papai, mas esse fogo fica para sempre dentro do nosso coração aceso assim? Aí eu explicava para ele o seguinte: não, meu filho. A verdade é que quando você bate no seu irmão, aí eu baixava um pouquinho o fogo. Acontece isso. E se você bate de novo, acontece isso. E se você desobedece o papai, acontece isso. E eu fui abaixando o fogo, até que o fogo chegasse a um momento que cessasse. E eu falei: para cada gesto desse, nós chamamos de pecado venial. Então o que é o pecado venial? O pecado venial ele faz. Pecado, a palavra pecado significa errar o alvo, né? Então todas as vezes que a gente faz alguma coisa nesse sentido, o pecado ele me ajuda a errar o alvo. Então eu estou mirando em alguma coisa, e esse alguma coisa que eu estou mirando, eu vou para o lado errado. Então quando isso acontece, eu estou cometendo um pecado, eu errei o alvo. Mas agora, existem as ocasiões onde esse tipo de pecado, seja pela natureza, pelo meu conhecimento e pelo meu consentimento, ele tem uma gravidade maior. E a esse pecado nós chamamos pecado mortal. Por que a gente chama de mortal? Porque ele causa de fato uma morte na vida da graça. Não significa que quando você comete um pecado mortal você morre corporalmente, entende? Mas essa vida da graça, ela morre. E eu mostrava isso para meus filhos, representando lá no fogão, dizendo como: quando acontece isso, o pecado mortal, não é que essa chama ela vai perdendo a intensidade e ela vai perdendo a força e a gente vai ficando quase que irreconhecível. É que nesse instante, de fato, se apaga essa chama do nosso coração, entendeu? Essa chama ela realmente se apaga. Isso é o que nós chamamos de pecado mortal. E aí o que começa a acontecer dentro de nós? Começa a acontecer como se batizados não fôssemos. É claro que o selo ele permanece ali, porque a presença de Deus ela deixa uma marca em nós. Mas a graça já não habita mais ali. Conseguem perceber a gravidade que existe quando nós cometemos um pecado mortal? Essa vida da graça morreu em nós. E se a vida da graça morreu em nós, significa que aquele único que poderia nos levar ao céu, porque entendam o seguinte, nós não conquistamos o céu é conquistado por nós. O que nós fazemos é aceitar percorrer o caminho. Por isso eu dizia para vocês ontem que a realidade ela não muda pela sua fé. A sua fé ela é a aderência à realidade. Então, nós somos salvos pela fé? Com certeza que somos salvos pela fé. Mas não no ato ali. A salvação ela já nos foi dada, já nos foi conquistada por Deus. A fé ela só nos dá a aderência a isso. É como se nós pegássemos carona nessa salvação. Ficou um pouco claro isso daí? Ou está difícil de entender? Por que eu estou explicando essa carga teórica aqui para vocês, né, dentro de uma live? Talvez não seja nenhum ambiente mais apropriado para a gente falar. Aqui é um ambiente de muita dispersão, né? Mas para a gente falar sobre esses quesitos. Mas é porque sem entender isso, não dá para a gente pensar em quaresma, tá entendendo? O que é a quaresma? A quaresma é esse caminho de volta. Se você hoje está vivendo um período afastado da graça mesmo, vivendo assim, um pecado mesmo, mortal, tal, cara, busque a confissão. Esse é o teu desafio para hoje. Busque a confissão. Vai lá e busque reatar essa ligação. Busque reacender essa chama dentro do teu peito. A chama da tua graça. Porque sem isso você não tem como fazer nada, tá entendendo? Lá no Evangelho tem uma parte que diz assim, né, em Mateus 15: sem mim, eu sou a videira e vós os ramos, né? Depois ele diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Não há nada no mundo que nós podemos fazer. O nosso esforço ele passa a ser inútil. A nossa penitência ela é inútil.
se nós não buscarmos reatar essa vida da graça. Ainda no Salmo vai dizer lá, né? Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão seus construtores. Se não for o próprio Deus empenhado em construir a casa, em vão trabalham seus construtores. Então, se não for a graça dentro do nosso coração, não há nada. A nossa vida é realmente uma vida de economia da graça, de gestão da graça. Gerir a graça dentro de si. É somente os sacramentos que aumentam essa graça habitual em nós. E como nós podemos ganhar, enquanto não temos ainda a graça habitual, o que nos traz a graça atual para a nossa vida? Enquanto essa graça habitual eu ainda não a retomo, a oração. A oração é o grande proporcionador da graça atual para nós. Para nós que estamos vivendo ainda, às vezes, numa situação, de repente, de um pecado, e ainda não me confessei e tudo mais, o que você não pode deixar de fazer? Deixar de rezar, deixar de pedir a Deus. Por quê? Para que Ele vá te dando graças atuais, porque, por incrível que pareça, nós somos tão miseráveis que até o nosso arrependimento, ele é uma graça atual. Tá entendendo? Até o arrependimento, se Deus não nos dá, nós não o temos. Por isso que Santo Agostinho clamava e gritava, né, do peito dele, Senhor, Senhor, dá-me o que me mandas, e mandas o que queiras de mim. Ou seja, me dá aquilo que o Senhor me pede, porque eu só tenho como te dar se o Senhor me der primeiro. Essa é a minha realidade, essa é a tua. Então, meus amigos, o que eu queria deixar de recado para hoje, como meta hoje da nossa quaresma de hoje? Prepare um período de oração no seu dia. Né? Amplifique um período de oração que você não costuma fazer normalmente. Então, se você não reza o terço, comece a rezar o terço. Se você ainda não faz uma oração mental de manhã, tudo mais, vá lá, volta nos papos matinais anteriores, o que eu falei sobre o plano de vida. Aprenda a fazer, né, uma oração vocal, uma oração mental, a oração do Santo Terço, o oferecimento do dia, não é isso? Uma meditação, uma oração do Ângelus. E comece uma prática nova. E o que você vai pedir nesse momento de oração durante essa quaresma? Senhor, dai-me a graça atual do arrependimento. Dai-me o dom das lágrimas, para que eu possa chorar os meus pecados e assim eu possa realmente me convencer de que eu preciso ter uma vida sacramental. Voltar a encontrar Cristo na Eucaristia, voltar a participar da Santa Missa na integralidade, voltar a me confessar com frequência, voltar a receber os sacramentos se eu não os recebi. Há quanto tempo tu está casado e você não é casado na igreja? Como você quer resolver os problemas do teu relacionamento se você não ordena o teu relacionamento de acordo com o Criador? Entenda, isso aqui não é papo de moralista para você, tá entendendo? Eu não estou aqui querendo moralizar a tua vida, nada nesse sentido. Essa minha conversa com você, ela é uma conversa para que desperte a tua consciência, para que abra o teu coração. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã no nosso Papo Matinal. Grande abraço.